Começa agora o programa Gente do Rio. Dizem que o ano aqui no Rio só começa quando termina o carnaval. Pois bem, terminada a festa de Momo, esse ano teremos a festa eleitoral, a festa da democracia. Sim, esse ano vamos votar para presidente, senador, deputado federal, governador e deputado estadual. Vamos falar sobre isso com Gente do Rio em dose dupla. Temos 2 cientistas políticos como entrevistados. O Gente do Rio hoje vai ajudar o eleitor a ter mais elementos para analisar os candidatos e tomar a decisão. Vamos conversar com 2 cientistas políticos, Michael Murhalen e Guilherme Carvalhido. Seja bem-vindo, Michael, falei certo? Certíssimo, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Igualmente, muito obrigada, Guilherme. Muito obrigado pelo convite também, é um prazer falar com vocês. Pois é, esse ano nós temos aqui no Brasil uma eleição que nós votamos em 5 candidatos, um monte de números, uma confusão danada. Isso ajuda ou atrapalha? Essas eleições gerais, elas são mais complicadas pelo número de escolhas e por serem níveis diferentes, no plano federal e no plano estadual. Mas as muitas escolhas também nos dão a oportunidade de entender a política nos seus 2 níveis, no plano estadual e no plano nacional, a complexidade dos diferentes cargos, Senado, Câmara, presidente, deputado estadual, governador. Então, acho que é uma eleição muito importante para fazer um debate bem completo sobre política. Também concordo com o senhor Michael, não há a menor dúvida que é a eleição mais importante, não que as municipais não sejam, pelo contrário, é o núcleo menor que é o município, mas quando a gente distribui a questão para os estados e para o ente federativo, a gente discute decisões importantíssimas, como política econômica, por exemplo, que é provavelmente o calcanhar de Aquiles do Brasil hoje. O baixo crescimento econômico nos últimos anos vem afetando a vida dos brasileiros que hoje vivem de uma maneira pior, desde 2013, 2014, com a crise econômica. Dessa forma, as eleições se tornam muito importantes para ver se há soluções para isso. Mesmo sendo candidatos já conhecidos, as soluções são sempre buscadas como um novo padrão. Portanto, são fundamentais e importantíssimas. O que não pode é deixar de votar e deixar de desinteressar pela política. Pois é, mas será que isso ajuda ou atrapalha? Porque essas questões, quando você vai escolher um cargo majoritário, por exemplo, presidente, governador, tudo bem, você pensa nisso. Mas deputado, o critério não é bem esse, né? Qual é a diferença, né? Quando o eleitorado vai escolher, ele não vai escolher o deputado, a não ser que seja um deputado que tenha uma base de opinião, né? Que seja um voto de opinião. É verdade, nesse sentido é mais complicado mesmo, porque as pessoas, o primeiro voto que em geral o eleitor escolhe, às vezes com alguns meses até de antecedência, é o voto para presidente, ou para o cargo majoritário do executivo, o governador, presidente, são geralmente aqueles cargos que o eleitor começa a se informar, seja porque ele já tem uma preferência no espectro ideológico, ele se vê como alguém que é oposição ao atual governo, então ele vai naturalmente querer um candidato que mude a gestão, que significa uma mudança de gestão. Mas para deputado, é muito bem lembrado, porque esse é um cargo que os cargos legislativos em geral, as pessoas escolhem muito mais próximos, às vezes até no dia da eleição, e os critérios são muito variados. Às vezes é o mesmo número do candidato que ela já escolheu para o executivo, às vezes é o candidato que, por alguma razão, chegou próximo do eleitor ou da eleitora, seja porque fez um evento próximo, seja porque algum familiar, algum amigo recomendou, seja por uma preferência partidária. Então, são critérios variados, mas, de fato, a formação, a escolha, é feita geralmente diferente, e uma escolha muitas vezes influencia a outra. A escolha do candidato ao executivo tanto é um fato que muitas vezes quando o candidato a presidente ou governador é muito bem votado, também há uma bancada daquele partido ou daquela coligação também muito significativa. Já vimos esse fenômeno, né? Já, não. Eu queria lembrar também que a cultura política brasileira, ela é uma cultura personalista. Ela olha para o presidente, para o governador, como aquele que vai dar a solução para o processo político. O que não é verdade. Na verdade, é uma conjuntura entre o executivo, o legislativo e o judiciário. No caso, o legislativo ele é fundamental, porque ele que formata o processo de leis que vai dar ao presidente a colocação do que ele vai fazer. Mas na cultura política brasileira, a gente não valoriza ainda como deveria valorizar, na minha opinião.
E isso é um dos processos que, para a educação política brasileira, tem que ocorrer. A importância do cargo legislativo municipal, estadual e federal para a configuração das nossas vidas, porque é ali que se formata as decisões para o médio e longo prazo da vida das pessoas. Pois é, porque o deputado, principalmente o estadual, ele é meio que... meio que um síndico, é meio que um vereador, né? Os que são assistencialistas, os que trabalham com isso, é o que faz a obra. Ainda não tem essa cultura aqui? Pois é, e eu acho que tem um pouco dessa cultura, de fato, e o cargo, particularmente o deputado estadual que você mencionou, é um cargo que, se a gente pensar no vereador, que cuida, principalmente de cidades médias e pequenas, as pessoas conhecem, né? São próximas. O deputado federal, ele é visto como alguém, quer dizer, está em Brasília, tem uma influência na política nacional. Agora, o deputado estadual, muitas vezes, ele é, ao mesmo tempo, distante do eleitor, porque ele está na capital, porque a capital é uma cidade grande, e o trabalho dele é mal conhecido, ele não é bem compreendido por uma parte da população. Então, ele fica com essa função geralmente mal compreendida, diferente daqueles dos outros cargos legislativos, como vereador, deputado, federal e senador. Mas, de fato, existe ainda esse desafio de compreensão, de aproximação do trabalho do deputado estadual. Agora, voltando à esfera federal, desde a disputa Dilma e Aécio, esse país se dividiu de uma forma que agora não tem mais grupo de família no WhatsApp que resista, não tem brigas. A política, as pessoas nunca tiveram tão politizadas, mas também nunca tiveram tão separadas. E isso se acirrou muito, acho que começou, não sei se vocês concordam, começou lá na eleição Dilma-Aécio, que Aécio perdeu de pouco e aí o embate se prolongou para além da eleição. E agora com Lula e Bolsonaro, o negócio, né, desandou de vez. O PT e Bolsonaro, que foi Haddad, e agora Lula, esse país vai ter paz de novo? Bom, eu acrescentaria, Mônica... Vamos poder fazer festa de Natal? Eu acrescentaria que sim, a disputa se acirrou muito nos últimos anos, porque ela ficou mais evidente por causa da comunicação e dos formatos comunicativos, sobretudo vamos chamar as chamadas redes sociais. No entanto, se nós analisarmos a história brasileira, da redemocratização para cá, e lembrarmos as eleições de 1989, que foi do ex-presidente Lula e do ex-presidente Collor, ela foi muito disputada. Eu já estava ali na universidade, já era bem mais jovem, mas já estava analisando a política na época, e posso dizer que ela foi muito disputada em outros horizontes comunicativos. E ela foi se configurando nos anos posteriores, entendeu? Mas ela se fortaleceu, ela se intensificou e ganhou a casa das pessoas, o celular das pessoas, a partir de 2010, 2012, sobretudo 2014, onde de fato a eleição foi disputadíssima. E aí se configurou o 4 para 2018, que vai se configurar agora em 2022. Acho que é fundamental em qualquer análise essa mudança que não é só no Brasil, mas das mídias sociais e esses fenômenos dos chamados efeitos bolhas, a gente pode falar mais disso depois, mas as câmaras de eco, que as pessoas passam a só ouvir pessoas com as mesmas opiniões, que votam nos mesmos candidatos, mas eu acrescentaria que essa disputa, esse antagonismo da sociedade, ele se tornou diferente nos anos recentes porque a escolha política do próximo, do outro, ela é mais do que só uma diferença política. Passa a ser uma diferença existencial. As pessoas passaram a não tolerar mais, não querer conviver mais em certos ambientes com pessoas que antagonizam na escolha, por exemplo, no plano presidencial, né? Então, isso trouxe para a nossa esfera uma dificuldade de convivência em alguns âmbitos. As pessoas têm deixado de falar de política quando possível, o que é um efeito colateral muito negativo, deixar de falar de política, para evitar certos conflitos que se tornam muito graves. Mas será que isso aconteceu por causa da radicalização dos discursos também, dos assuntos, tortura, ditadura, né? E aí passa a ser uma coisa inconcebível para um lado e, por outro lado, inconcebível também. Então, quem pensa diferente ou é ditadura ou é comunista. Não foi essa?
um pouco dessa... Eu colocaria que a gente tem que pegar, vamos botar o Brasil diante de outras democracias, né? Se nós olharmos democracias até bem mais maduras do que a nossa, você vai ver que ali as discussões são muito parecidas. Esquerda, direita e um grupo de centro, né? Ela se configura, claro, a esquerda variações, a direita variações e aquele grande centro que pode variar de um lado para o outro. Isso é muito comum nas democracias mundiais. E o Brasil, com o amadurecimento da democracia, o que é muito bom, quer dizer, de 89 para cá, a gente está começando a fazer uma cultura política regular de eleições, ela vai configurando os grupos políticos. Grosso modo, eu vou falar aqui é grossíssimo modo, a gente tem aqui, vamos botar 3 grandes grupos no Brasil. Os grupos à esquerda, 1/3, à direita 1/3 e 1/3 do centro, que pode variar para um lado e para o outro. Se você observar as eleições de 89 para cá, ela está se configurando nesse modelo. Aqueles que tendem a votar à esquerda, aqueles que tendem a votar à direita e aqueles que vão variar ao sabor do que está acontecendo, do discurso, do modelo, do contexto de quem está ali no governo. E isso, no meu entender, é altamente positivo. Agora, o que está se tornando no Brasil estranho, até para as famílias e para as pessoas, é a radicalização do discurso em cima de questões que, no meu entender, são complicadas, como ditadura, etc. Mas que configuram um elemento que está enraizada na história brasileira, que tem pessoas que defendem e pessoas que não defendem. Ela é a configuração da história. Voltaram assuntos assim, né? Ditadura. A gente tem um trauma disso, né? E aí volta esse assunto de ditadura, de tortura, de não respeitar os direitos humanos. Eu diria que esse elemento ele ajuda a acirrar. Quer dizer, se a gente pensar nas disputas, na polarização que se dava, por exemplo, entre PT e PSDB, em várias eleições presidenciais, eram os 2 polos da política nacional. Sobre a questão da ditadura, por exemplo, ambos estavam em um polo de resistência, de oposição à ditadura. Havia exilados em ambas as chapas, inclusive os candidatos, muitas vezes. Então, esse elemento, não só a visão em relação à ditadura, mas uma tolerância a práticas que estavam fora do debate político, por exemplo, a defesa da tortura e de torturadores e de outros elementos, eles estavam fora. Então, acho que esse elemento ele acirrou, quer dizer, a normalização disso, quer dizer, a presença disso no ambiente político traz uma frustração para aquele outro lado que via aquela como uma questão superada. E de outro lado, acho que também tem uma frustração com a dificuldade de superar a corrupção no Brasil. Então, os casos que apareceram nos governos anteriores e a dificuldade de lidar da superação, seja pelo judiciário, seja pelas instituições, seja por processos mal conduzidos por juízes, seja qual for a razão, há uma frustração muito grande também de um outro campo que vê a história, a dificuldade de superação. Então, acho que esses elementos são importantes, sem dúvida, e a ditadura é um desses elementos que antagonizaram a política nacional. Pois é, você falou da corrupção, né? A corrupção, ela contaminou de tal maneira política que começaram a surgir os não políticos, ou seja, os candidatos a negação à política, né? Os não políticos, e muitas vezes isso daí deu errado, né? Eu acrescentaria, Mônica, que esse é um dos pontos principais da discussão. A negação da política, no meu entender, é o grande problema da política nacional atualmente. Por quê? Porque quando você se alija, você se desconfigura da política, você permite que grupos que são contrários à sua própria posição se estabeleçam na sociedade. E isso é uma das questões que nós temos que discutir. Porque o processo político ele é normal, ele está dentro do processo e ele não vai modificar. Ele pode se modificar dos sistemas, mas ele não vai sair. Sobretudo quando a gente quiser, quando a gente deseja uma sociedade democrática. Faz parte do processo democrático a discussão e o debate. É normal, isso é muito positivo. Agora, quando você tem uma grande parte da população se alijando, se distanciando da política, você está dizendo, olha, eu não gosto da política, a política não serve, então, portanto, eu permito que qualquer sistema se estabeleça. Então, e isso se tornou um discurso político para se eleger, que é uma questão importante. Mas não há não política. A política é a política efetivamente. No entanto, nós temos que debater, e acho que o professor
Michael concorda comigo também nesse aspecto, é combater e dizer a política é necessária, por mais dolorosa que ela traga discussões antigas. A ditadura, infelizmente, ela é desejada por uma parte da população brasileira, faz parte da formação dela, mesmo que consideremos ela muito complicada, mas uma parte dela considera ela adequada, a hierarquia militar pertinente para o posicionamento. Eu não concordo, mas parte da população concorda. E isso faz parte da sociedade. E a sociedade configura-se no debate político. E o debate político se dá dessa maneira. Essa coisa do combate à corrupção, com a Operação Lava Jato, o que aconteceu também, esses não políticos, muita gente do Poder Judiciário se arvorou a se candidatar, alguns até acusados de fazer as mesmas práticas de antes. Foi o caso do governador Wilson Witzel, que foi impeachmentado aqui no Rio. Agora, todos eles acabaram se dando mal de uma maneira ou de outra. O juiz Sérgio Moro largou a magistratura e agora provavelmente não vai conseguir ser candidato. Pelo menos até agora o que indica que ele não vai conseguir se viabilizar. O ex-governador Wilson Witzel deu no que deu. E a ex-juíza Glória Heloísa, que também largou a magistratura para se candidatar a governadora pelo PSC e também não conseguiu. Que fenômeno foi esse? A gente ainda está compreendendo o que foi esse fenômeno, esse movimento de transição, essa migração, essa transição de alguns magistrados para a política. É evidente que a gente tem exemplos no passado e tem exemplos, eu diria, bem-sucedidos, né? O governador Flávio Dino era um juiz federal, dentre outros casos de políticos, de ex-juízes que transitaram de forma bem-sucedida para a política. E há outros exemplos. Mas, de fato, esses que você menciona, me parece que o principal problema de algumas desses casos é que houve o lançamento, a saída para a política, foi um aproveitamento de uma visibilidade em casos de combate à corrupção, em casos de corrupção. Então, acho que isso atrai uma perspectiva, uma visão de que aquela é uma candidatura inapropriada, na medida em que ela traz para a atuação do passado uma percepção de que ela era já politizada, ainda que eventualmente não fosse, mas a percepção da população de um juiz que, principalmente lidando com políticos, né, que colocou políticos na cadeia. Caso que lidou, do juiz Sérgio Moro, por né? exemplo. Então, eu acho que o direito brasileiro, a lei permite que um juiz largue a sua carreira e seja candidato. Mas quando isso é feito no calor de decisões que tiveram impacto na política, é inevitável que uma parte da população interprete aquela migração, aquela atuação passada como uma atuação enviesada, como uma atuação parcial, etc. Então, esse é um elemento que traz uma complicação. Não só dificulta a vida como candidato, mas também coloca uma perspectiva muito negativa na atuação recente, passada. Então, me parece que esse pode ter sido o problema de algumas dessas candidaturas. O mundo da política é um, o mundo da justiça é outro. E quando esse juiz, quando esse magistrado sai do mundo judiciário e vai para o mundo político, ele observa um outro cenário com outras regras, que não são as regras dos magistrados, que é o que eu vim falando desde lá do processo que surgiu em 2017, 2018, que teve essa enxurrada de processos. E isso é muito claro na posição do ex-juiz Sérgio Moro, que é um magistrado, independentemente da qualidade, que teve destaque, mas quando ele adentrou para a política, ele não soube negociar com o processo e a linguagem política, que é específica. Existe uma linguagem política, regras políticas, que não passam pelo judiciário. Voltando para a disputa Lula e Bolsonaro, o ex-presidente Lula começou essa disputa como franco favorito, lá em cima, uma larga vantagem. Agora essa vantagem vem diminuindo. Ele falou algumas coisas polêmicas, né? Que o próprio partido dele, os próprios aliados consideraram ruim, como defender o aborto e etc. O que está acontecendo? Qual é o fenômeno que está acontecendo? O presidente Bolsonaro não está morto, né? Como chegaram a dizer, já ganhou, Lula já ganhou. Isso não existe, né? Não existe uma eleição nesse contexto. Uma eleição presidencial é sempre muito disputada,
contexto que a gente vive, com inúmeros elementos influenciando o processo eleitoral. Alguns deles são relativamente desconhecidos ainda, como, por exemplo, como vai se comportar esse ambiente das mídias sociais. Portanto, há muita cautela. De fato, o quadro eleitoral ele teve essa mudança interessante nos últimos meses, de uma relativa folga, que parecia ser, entre aspas, um passeio, uma vitória tranquila. No primeiro turno se chegou a cogitar? Se falava, quer dizer, a discussão era, será no primeiro turno ou não? Hoje já a discussão é se Bolsonaro vai encostar ainda mais, né? Se as pesquisas eleitorais estão corretas, me parece que várias delas vêm indicando a tendência de crescimento, de alta, quanto mais com a saída do candidato Sérgio Moro, quer dizer, a migração de votos, a maior parte desses votos aparentemente migraram para Bolsonaro, portanto, associado com outros fatores, quer dizer, Bolsonaro mudou a sua postura, a que vinha tendo até alguns meses atrás, quer dizer, é um presidente / candidato, pré-candidato, mais contido, mais controlado por essa nova coalizão que ele faz parte, por partidos mais tradicionais, o PL, o PP, enfim, esses novos fiadores do Bolsonaro o fizeram se conter ainda mais. No próximo bloco, você sabe exatamente o que faz um senador? Você acompanha a política pelas redes sociais? O que as plataformas devem fazer para evitar que as fake news se espalhem? O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com os cientistas políticos Michael Murhalen e Guilherme Carvalhido. Gente, a gente estava falando aqui desse monte de candidatos e aí no meio disso daí tem o senador. Como é que vocês avaliam e, assim, explica pra gente o que o senador faz, né, exatamente, e a importância de você também escolher esse voto, do eleitor escolher esse voto com muita atenção, com muito detalhe. Claro, tem muitas razões para escolher bem o senador, né? É um cargo muito importante. Primeiro porque qualquer lei feita no país tem que passar pelas duas casas legislativas federais, né? Então, a Câmara dos Deputados e o Senado. Só que como a gente tem 81 senadores e 513 deputados, o peso político de um senador na aprovação das leis ou rejeição das leis é maior. E o Senado tem outras funções que são muito importantes. Por exemplo, a gente fala muito dos ministros do Supremo, ganharam muita proeminência e importância nos últimos anos. A aprovação, a sabatina, é feita pelo Senado, assim como de outras agências reguladoras. Outros cargos importantes são sabatinados pelos senadores. Enfim, é uma casa com legisladores mais experientes, em geral são ex-governadores, muitos futuros governadores, quer dizer, é o político que ganhou mais importância no seu estado, muitas vezes já foi um deputado federal por muitos mandatos. Então é uma casa que soma muitas competências, poderes importantes, como eu disse, faz o processo legislativo, aprova leis e, além de tudo, é uma casa da experiência, uma casa com peso político muito significativo. Isso é importante se notar. E tudo isso com um mandato de 8 anos, né? Bem lembrado. A escolha vale por 8 anos. Por 8 anos, então é uma escolha muito importante, né? Isso. Agora, sobre o clima das eleições esse ano, dizem que nós vamos ter umas eleições mais aguerridas, nem tanto aguerridas, mas que vai ser, assim, dedo no olho. Qual é a previsão de vocês? A previsão é essa mesmo. Vai ser, vou usar uma expressão, grosserias rolarão muito forte. Já foi muito forte em 2014, foi muito intenso em 2018 e agora vai ser mais ainda em outros movimentos. Como será, quais serão os temas discutidos, as pesquisas ainda estão indicando para os candidatos, né? Quais são os tópicos que vão chamar mais atenção. E quais são, até agora, vocês que acompanham as pesquisas, quais são os principais tópicos que estão se destacando nas pesquisas? O principal voltou e normalmente é a pauta econômica. A pauta econômica é o elemento central que discute. Tivemos no Brasil, nos últimos anos, uma queda do processo econômico no país que foi sentido pela população, sobretudo os mais pobres e a própria chamada classe média.
Então vai ser a principal pauta. E essa discussão, ela vai ser muito importante porque ela vai trazer uma discussão de dois governos que aconteceram e que está acontecendo. Eu acredito que vai haver uma comparação, sobretudo por parte da oposição do ex-presidente Lula, que vai tentar comparar o governo dele, lá, os dois governos de 2002 até 2010, com o governo Bolsonaro. E mostrando que ali foi melhor ou pior. E Bolsonaro vai tentar defender isso. O presidente Lula tem uma dificuldade também, o ex-presidente Lula. Ele tem a dificuldade de que ele vai ter que esconder o governo ruim, vamos dizer assim, o governo mal avaliado da ex-presidente Dilma. Que vai ser, no meu entender, o principal ponto que Bolsonaro vai explorar, dizendo que a vida do brasileiro estava ruim de 2010 para cá, acrescentando esse aspecto. Agora, Bolsonaro tem uma tendência, até pelo seu espectro mais à direita, de trazer questões de pautas mais pessoais, mais familiares. De comportamento, De comportamento. Né? E isso, de fato, vai ser colocado. Mas, no meu entender, a discussão hoje central é a melhoria de como fazer o brasileiro viver melhor, tendo mais consumo. Porque houve uma queda significativa no consumo dos brasileiros. E esse vai ser o ponto central. Se o mote for esse, então a coisa está mais favorável para o presidente Lula, não é, Mohalem? Claro, a memória dos anos dos dois mandatos do presidente Lula, que terminou com uma avaliação muito positiva, e a economia estava melhor do que atualmente, né? Eu acho que esses são elementos que vão influenciar. E, por um lado, a gente tem, quer dizer, algumas políticas de assistência social, de auxílio, que podem influenciar essa percepção, um alívio temporário, e isso tem sido claro. Quer dizer, inclusive, aquela elevação de intenção de voto do presidente Bolsonaro, em alguma medida, também é associado com essas políticas, com a política de auxílio, mas ela não é o único elemento. Enfim, eu acho que, só para reforçar, acho que a pauta de comportamentos ela é uma pauta importante. Esse debate ele interessa muito ao presidente Bolsonaro, e não por menos houve uma exploração grande da fala do Lula sobre aborto, porque esse é um debate que interessa muito a base de Bolsonaro, que é uma base também que tem uma proximidade com algumas igrejas, principalmente igrejas evangélicas. Então é uma tentativa grande de levar o debate para esse lado, enquanto que Lula vai tentar levar o debate provavelmente mais para o lado da economia e da situação de vida, que provavelmente era melhor. Quando a gente falou de uma eleição dedo no olho, cheia de baixarias, isso se dá muito no campo das redes sociais, da internet, né? E tem as fake news. Como é que o eleitor ele deve se blindar disso daí, né? Já houve, temos até a polêmica agora de autoridades recomendando o WhatsApp a esperar para depois das eleições a implantação de grupos maiores para que as fake news não ganhem, porque ali é o território das fake news, né? O WhatsApp, as redes sociais. Como é que o eleitor deve se defender disso? A mentira, ela tem que ser imediatamente combatida do ponto de vista jurídico, por nós mesmos, de que temos que prestar atenção, de que nem tudo que nós observamos é de fato verdadeiro. As redes sociais colocaram para a população, para a sociedade, todo tipo de informação possível no clicar de um dedo. Então, a primeira coisa é prestar atenção no que está lendo. Nem tudo que você está lendo é efetivamente verdadeiro. Basta ver o que aconteceu nas eleições americanas anteriores à nossa. A quantidade de inverdades e de mentiras para poder prejudicar o seu adversário é enorme. Agora, se nós tomarmos aquilo como verdade só porque está depositada num determinado lugar, que seria o WhatsApp, ou o Telegram, ou mesmo nas redes sociais, a gente está cometendo um gravíssimo erro de achar e não fazer a filtragem desse processo. E aí, as pessoas que se vangloriam e usam isso, acabam conseguindo alguma vantagem nesse processo. Mas a questão é fazer um processo educacional para que isso não seja colocado. E aí, os meios de comunicação tradicionais, as escolas, enfim, a sociedade civil organizada que é contra isso, precisa sempre estar de olho para combater esse processo. Eu acho que todos querem buscar a verdade. A questão é que, e nesse sentido, acho que a população está mais bem posicionada hoje do que há 4 anos atrás. No sentido de que hoje existe a consciência de que determinada informação pode ser falsa. E as pessoas provavelmente já sabem suspeitar mais de certas informações.
E se essa informação, se esse dado é verdadeiro, de que as pessoas não querem voluntariamente ser pautadas por informações falsas, volta a ganhar algum protagonismo os grandes veículos, as mídias tradicionais, as televisões, os grandes jornais, porque eles têm corpos editoriais que fazem a checagem, as agências de checagem que ganharam mais importância e os próprios veículos, as próprias mídias sociais que começaram, claro, até por uma defesa da sua própria reputação, começaram a atuar e criar mecanismos de checagem. Então, recebeu por WhatsApp, é só ir lá e checar e ver. Tá nos jornais, tá no... né? Ou mesmo a contra-informação. Hoje já começa, quer dizer, as candidaturas e esses veículos, agências de checagem, que circulam imediatamente quando há um volume grande de informação falsa, mentira, circulando, já começa a circular também outras informações. A dificuldade é chegar nos mesmos espaços, principalmente porque o WhatsApp ou outras mídias fechadas, a gente não sabe o que circula porque elas são privadas, são trocas de mensagens privadas. Os grupos, Esses grupos, portanto, o grande desafio é fazer chegar, porque as mesmas pessoas que passaram à frente uma informação falsa, que favorece ou que corrobora um pensamento individual, elas não vão fazer a outra informação chegar. Mas se elas circularem relativamente bem, a gente pode equilibrar, ou talvez equilibrar seja um exagero, mas mitigar uma parte do efeito negativo das informações falsas. E essa emoção, esse calor, tende a contaminar também a eleição para governador? A eleição estadual, ela vai ser nacionalizada ou não? Eu diria que sim. Sem dúvida, não há a menor dúvida. A eleição regionais, vamos falar dos 27 entes federativos brasileiros. Não, aqui é gente do Rio, a gente só exatamente. Quer saber do Rio. E do Rio... O resto do Brasil não existe. Não só no Rio, como em todos os estados nacionais. Por quê? Porque a configuração política, e aí são as regras políticas, foram estabelecidas desta maneira. Então, eu estava conversando com o professor Michael, no Rio de Janeiro, a tendência dessa divisão entre esquerda e direita. No governador Cláudio Castro, que tende ao bolsonarismo, e o deputado federal Marcelo Freixo, que está tendendo, tudo indica, que se ligará ao ex-presidente Lula. Mas existem outras candidaturas também sendo gestadas. Felipe Santa Cruz, Rodrigo Neves. Que vão se configurar o que a gente chama das chamadas terceiras vias. Pode acontecer? Pode. Mas o que está acontecendo, Mônica? Atualmente, a política está centrada na questão federal. Então, o eleitor do Rio de Janeiro está olhando para Brasília, ainda não está olhando para dentro. Tanto é que a última pesquisa do Datafolha mostrou que mais de 30% dos eleitores não sabem os nomes de quem será candidato. Ou seja, isso indica que não há conhecimento do processo político dentro do Estado do Rio de Janeiro. Então isso ainda tem terreno para uma terceira via em nível nacional e aqui? Tem pouco espaço, né? O espaço vem ficando cada vez mais. Isso. A gente conversava... Exatamente. Essa é uma análise não complicada de se fazer, mas política, ela muda e os fatores que influenciam o processo, eles estão ativos. Então, é possível que algum fator novo aconteça, um nome se lance, consiga angariar alguma gravidade, tenha alguma gravidade para... veja, a política nacional brasileira sempre teve, a gente tem uma tradição de terceiros candidatos fortes, às vezes de 4 candidatos, a gente teve nas últimas eleições, quer dizer, em todas elas a gente tinha uma terceira força política que tinha mais espaço que a gente tem. Claro, a gente tem Ciro Gomes bem posicionado e possivelmente essa terceira via pode se aglutinar, Ciro Gomes, pode ser uma nova terceira via, a gente ainda não sabe, ainda tem alguns meses, mas o espaço está se apertando, até porque os eleitores eles vão consolidando o voto nesses 2 principais candidatos que estão colocados. Essa campanha mais curta, porque antes nós tínhamos 3 meses de campanha, então o candidato menos conhecido, ele tinha tempo para se fazer conhecido. Essa campanha de 45 dias atual, ela tende a favorecer quem já é conhecido, quem já está na máquina, quem já está no poder? E dificulta a terceira via, por exemplo? Sim, com certeza, entendeu? Mas vamos fazer um retorno a 2018? Vou lembrar aos nossos telespectadores o que aconteceu em 2018.
Lembrando quem venceu a eleição, o ex-governador Wilson Witzel. Ele, no início da campanha, ele era completamente desconhecido. Ele chegou, nas primeiras pesquisas, não tinha nem 1% das intenções de voto. Nem 1%. Quando ele colou na imagem do presidente Bolsonaro, que vinha numa crescente naquele processo e era a tendência do voto naquele movimento, você verificava exatamente isso. Houve o crescimento e ele venceu a eleição. Provavelmente nós teremos a mesma coisa atualmente. Se configura, até o momento, sem a indicação, como o professor Michael falou, do crescimento de uma chamada terceira via, daqueles candidatos no nível nacional, Lula e Bolsonaro, e aqueles que colarem e forem mais conhecidos se associarem e irem para o segundo turno e colocar. É o que está se governando na própria pesquisa. Marcelo Freixo, ligado ao ex-presidente Lula, e o governador Cláudio Castro, ligado ao presidente Bolsonaro. Ou seja, até o momento não há nenhum indicativo de que haja uma terceira via crescendo. E curioso notar que a eleição, já algumas eleições, esse tempo de campanha foi reduzido, e a intenção era uma intenção até nobre, de reduzir a pressão nos gastos de campanha. Então, claro que com a aprovação dos fundos, o fundo eleitoral, a ampliação e o fundo de campanha, então essa questão não foi resolvida, há muito dinheiro público nas campanhas atualmente, mas o fato é que, mesmo com a eleição de Witzel em 2018, ele era um candidato desconhecido, não era um político tradicional, sequer era um político, por um partido pequeno, e mesmo assim, numa eleição curta, porque ali era um fenômeno muito específico daquela eleição, então esses fenômenos, não parece que esse fenômeno vai acontecer em 2018. A gente tem dois políticos disputando, por um lado, Freixo, que é um político tradicional, os dois à frente, digamos, nas pesquisas, e o governador, que, embora não seja um político conhecido, é um político que já ocupou cargos públicos, era vice-governador e foi vereador. E foi vereador antes, já tinha, quer dizer, é alguém na cena política, mas embora não seja um político, não era um político tão conhecido, ainda não é, né? As pesquisas indicam que ele ainda não é amplamente conhecido por boa parte da população. E o peso da capital e do interior nessa eleição e da Baixada Fluminense? Porque a Baixada Fluminense está para a eleição estadual, como a Zona Oeste está para a eleição municipal, ou seja, é a zona do agrião da eleição, porque os dois candidatos, tanto o governador Cláudio Castro quanto o deputado Marcelo Freixo, queriam vices da Baixada Fluminense. E o governador Cláudio Castro parece que vai sair com Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias. Não há Freixo dúvida. ainda não sabemos. Não há dúvida, Mônica. É ali que é o ponto central de como vai se configurar a decisão do voto. A capital é essencial, mas a capital é muito dividida por várias questões, é uma outra discussão, mas a Baixada Fluminense tende a ser uma região muito concentrada de votos muito parecidos. Então, a decisão do voto se dá ali. Até porque, quando você vê o estado como um todo, norte, sul, você vê já consolidado algumas questões. Mas a Baixada Fluminense, historicamente, até pelo tamanho populacional e pela concentração de comportamento eleitoral ali, quem consegue conquistar aquele voto, e aí é a essencialidade de chamar alguém de lá, porque é de lá, vai ser decisivo para essa questão. Então, tanto Freixo e o governador estão absolutamente certos. Né? E o interior, Mohamed? Não, o interior, claro, a concentração de votos, ela majoritariamente, a densidade demográfica está na capital e no seu entorno, mas o interior ele tem o seu peso e aí a importância dessas articulações, seja dos partidos que fazem parte dessa coalizão, da coligação para o executivo, ou agora, né, das federações, então a gente tem que ver isso também, o impacto das federações. Então, nas prefeituras de interior, quer dizer, o processo político de formação de voto ele é um pouco diferente de grandes cidades e de capitais. Os partidos, esse alinhamento, ele tem muito que ver com a história política recente daquela cidade, de que partido é o prefeito, de que partido são algumas políticas, algumas figuras influentes naqueles municípios. Então, essa municipalização do voto do interior, ela é muito importante, as coligações vão ser muito importantes para definir quem consegue entrar, ter capilaridade de entrar nessas cidades e ter alguma influência para conquistar esses votos. E no próximo bloco, você lembra em que deputado você votou na última eleição? E o que ele fez? E como vivem os cientistas políticos? Do que se alimenta? Como se reproduzem? Opa, isso não. Como se reproduzem, não. O Gente do Rio volta já.
Estamos de volta com Gente do Rio, hoje conversando com os cientistas políticos Michael Murhalley e Guilherme Carvalhido. Gente, a gente estava falando sobre a escolha dos deputados federais e estaduais. Eu dei a minha opinião aqui. O que vocês acham? O que define esse voto? E outra coisa, as pessoas votam e depois largam para lá, esquecem? Porque se você perguntar, muita gente não vai saber em quem votou, não é isso? Sim, infelizmente essa é a realidade, Mônica. O eleitor brasileiro, não só o carioca, ele tende a ignorar o deputado e o vereador também, por não saber exatamente como ele funciona e por isso não dá valor ao processo que ele está colocando. É tipo, vota e larga para lá, deixa para lá? E esquece, 2 meses depois, quem eu votei? Não me lembro. E isso é uma realidade. Por quê? Porque o legislativo não é encarado na cultura política brasileira como algo importante, o que é muito ruim, o que dificulta a negociação. A partir do momento que a sociedade estabelece o valor desejado e necessário ao legislativo, a gente começa a ter ali um legislativo talvez mais representativo. Não que ele não seja representativo, ele é representativo, mas ele não é representativo na maneira como tem que ser diante do desejo do eleitor, que ignora esse processo. E esse fenômeno do esquecimento, ele tem gerado, é uma das razões dessa distorção recente que a gente vem assistindo no plano federal, e que se reproduz em alguns estados, que é essa tentativa de controlar o orçamento, emendas, quer dizer, é um processo de participação do parlamentar, mas como o parlamentar, ele quer reproduzir esse aspecto do poder executivo para ser visto pela população como alguém que entrega a ambulância, que entrega a construção da ponte, do hospital. Então ele quer participar da emenda do executivo. É legítimo o interesse, mas talvez fosse mais interessante se a população compreendesse, talvez no mundo ideal, compreendesse que a função dele é uma função também de fiscalização, de passar boas leis. Que é tão importante quanto entregar, né? E às vezes os próprios parlamentares se elegem para o parlamento, mas ficam, queria ser secretário, porque secretário tem uma coisa concreta, né? É isso. No legislativo, você não tem essa coisa concreta, você não bota a bica d'água, você não constrói o conjunto habitacional, você não pode dizer, eu fiz, não pode nem dizer isso. É parte de um colegiado que decide. Então, o seu voto, ele é um voto dentre tantos outros, que por mais que sejam importantes, é um processo, inclusive, mais difícil, porque as decisões têm que ser construídas, negociadas. Então, claro que é uma função fundamental. E o parlamento é, digamos, o coração da democracia, né? Ali, no nosso sistema, que ele é plural, a gente não tem um sistema que cabe em muitos partidos, no caso brasileiro talvez até demais, até partidos em excesso, mas o fato é que é uma pluralidade, há representações de diversos tipos, quer dizer, as pessoas encontram-se representadas inevitavelmente nas casas legislativas, sejam elas quais forem. Agora, a atuação, falando ainda da atuação do parlamentar, aí no caso do parlamentar federal, a bancada do Rio, ela tem uma unidade, ela tem uma força para lutar pelas coisas do Estado, pelas questões do Estado. A gente viu aí quanto tempo demorou para renovar o regime de recuperação fiscal, que era essencial para o Estado. Vamos dar um exemplo de uma lei que todo mundo, que é muito falada na política, que é a lei do ICMS, que não é sobre o petróleo, que não é cobrado na produção e sim no destino, na venda. E isso prejudica imensamente o Rio de Janeiro, e a bancada do Rio não soube reverter isso, não soube... Como é que avalia a atuação da bancada federal fluminense e que dano isso traz, que problema isso traz para o Rio de Janeiro? Olha, as bancadas estaduais, elas muitas vezes conseguem superar suas diferenças partidárias, porque a bancada de um estado ela é formada por inúmeros partidos. Muitas vezes é muito fragmentada, como eu estava dizendo. Hoje, a gente tem um processo de cláusula de desempenho que, ao longo dos anos, vai diminuir a fragmentação partidária, mas hoje ela é muito fragmentada. Então, é difícil negociar, qualquer bancada, não só do Rio de Janeiro, sentar e negociar uma questão, porque como há vários partidos, eles têm lealdades, uma dupla lealdade, digamos assim. Eu tenho uma lealdade ao eleitor, ao cidadão do meu estado, mas eu também tenho uma lealdade com o meu partido.
quando essas visões sobre o melhor caminho para o Estado são divergentes, a lealdade vai ficar com o Estado, então a bancada muitas vezes não fecha a questão. Mas de fato, a gente vê em alguns contextos a bancada votar unida. A bancada do Rio de Janeiro, em algumas situações nas últimas décadas, tem feito isso, principalmente em relação a royalties do petróleo, a outras questões tributárias, como você menciona, mas esse é sempre um desafio, eu diria, muito grande, porque nem todas as questões, a resposta sobre qual é o melhor voto para o eleitor, muitas vezes há divergência inclusive nisso. E aí as bancadas racham e seguem as visões partidárias ou muitas vezes as visões de oposição ou base do governo. E o último ponto em relação a isso é que muitas vezes há uma orientação, esse é um outro aspecto que acontece nas votações parlamentares. Às vezes a orientação de voto vem da liderança do partido ou da base, do líder do governo, se for da base do governo. E aí os parlamentares eles têm uma obrigação, se houver uma questão fechada, por fidelidade partidária, princípio de fidelidade partidária, de seguir essa questão. Então, muitas vezes esse também é um desafio. E eu diria, por fim, que a casa que, digamos, formalmente representa os estados é o Senado. Então, no Senado, essa questão é mais fácil. Porque se na Câmara dos Deputados cada estado tem um número de parlamentares, os estados mais populosos, como São Paulo e Rio, têm mais parlamentares do que um estado pequeno, como o Acre, por exemplo, no Senado, todos os estados, os 26 estados e o Distrito Federal, têm o mesmo número, 3 senadores. Então há uma igualdade do ponto de vista federativo no Senado. Na Câmara, não. E como é que deve ser a nova composição tanto da Câmara Federal, dos deputados federais, quanto da Assembleia Legislativa? Vai ter muita renovação ou essa não vai ser a palavra de ordem? Vamos olhar novamente a história. Houve uma boa renovação em 2018. Agora há uma tendência de haver uma menor renovação, principalmente preso a alguns grupos que eu vejo um crescimento do chamado bolsonarismo, que na verdade é um crescimento dos grupos conservadores, né? Os grupos conservadores que antes existiam, mas eles eram fragmentados, agora eles tendem a se configurar na figura do presidente Bolsonaro. Os grupos de esquerda, que acabam sendo também significativos dentro do seu elemento, em menor número, mais significativos, e aí grupos específicos de cada estado, entendeu? Por exemplo, as bancadas evangélicas, que são muito importantes, que acabam se configurando dentro de uma armação, e evidentemente um ou outro setor. Quando você olha o estado do Rio de Janeiro, você verifica que você tem algumas regiões, como por exemplo, a região norte do estado, vão fazer alguns deputados ali, que se concentra as necessidades daquele grupo. Na região sul, Angra, Paraty, Barra Mansa, você já tem um grupo que se configura para aqueles interesses. E evidentemente aqui nessa grande capital, que vai estar mais dividida, Mônica, entre, como a gente falou, entre conservadores e progressistas, lulistas e bolsonaristas. Eu vejo dessa Na última eleição foi um tsunami de conservadorismo, de votos nos aliados do presidente Bolsonaro. Isso tende a se repetir? Esse é um fenômeno que ele acontece muitas vezes. Quer dizer, um presidente, um candidato a presidente muito popular ou um governador muito popular, ele puxa os votos, quer dizer, ele aumenta as bancadas dos legislativos. O fenômeno que você se refere do Bolsonaro em 2018, ele foi um fenômeno que chamou mais atenção porque ele puxou votos de uma bancada que não existia. O PSL, partido de então, de 2018 do presidente Bolsonaro, era um partido nanico, com 2 ou 3 parlamentares, e se tornou a principal força, a primeira, segunda força no parlamento, com mais de 50 deputados. Então, o que houve ali foi a entrada de políticos novos, que jamais tinham estado em nenhuma casa legislativa, muitos deles eram ex-policiais, enfim, outras funções. É o caso do Gabriel Monteiro, né, o vereador. Influencers digitais, entendeu? Tem vários novos elementos, né? Eu diria que esse fenômeno, ele tende a não se repetir da mesma forma. Então, a renovação se deu, em grande medida, porque havia, né, uma bancada nova, quer dizer, candidatos que nunca tinham ocupado cargos eletivos, sendo puxados por uma votação inesperada e muito expressiva do presidente, que se refletiu na votação do seu partido na Câmara dos Deputados. Então, nesse sentido, quer dizer, agora o presidente Bolsonaro está no PL, que é um partido
muito tradicional e o presidente Lula no PT, e mesmo quando a gente pensa nas coligações. Quer dizer, todo são mundo tradicionais. dentro da política, cada um no Exato. seu campo, mas todo mundo dentro do âmbito político, Eu né? acrescentaria só um detalhe: esses que em 2018 não eram políticos, agora são políticos. Exato. Então, muitos Tornaram-se políticos. Entraram, mas agora são políticos e adentraram na discussão. E com a ampliação do fundo partidário e do fundo de campanhas, né, os dois fundos, quer dizer, há muitos recursos para serem gastos no processo eleitoral, que tende E a a ajudar quem já participação é da parlamentar. mulher na política? Bom, absolutamente fundamental, ainda pequena. Pois é. Ainda pequena. E agora, com esse percentual do fundo eleitoral, quando você falou, Claro. eu lembrei do fundo eleitoral que tem que ser direcionado a campanhas de mulheres, né? Mas ainda tem muito aquela coisa da a mulher do fulano, a filha do cicrano, né? Exato. A mulher... Eu destacaria não- isso. Quer dizer, esse é um ponto que ainda a gente... O discurso da importância das mulheres na política é um discurso que já está presente há algum tempo, mas ele começou, num primeiro momento, a ser ocupado justamente pela filha do político, pela esposa do político, e agora há uma tendência em que isso se modifique por essas decisões recentes do TSE, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a necessidade, quer dizer, já havia uma necessidade de alocação de 30% das candidaturas a cargos, por exemplo, de deputado estadual ou federal, para mulheres. Agora há também a necessidade de destinação de 30% da verba dos fundos de campanha para essas mulheres. 30% ou mais. Se o partido lançar 40% de mulheres, 40% do fundo partidário. Então eu diria que, claro, é uma expectativa a se confirmar ou não, mas que a gente deve ver um aumento. São só 15% de mulheres representadas na Câmara e Senado, é um número baixo. Esse número tende a aumentar. É isso que eu ia perguntar, porque pela representatividade, mulher não vota em mulher. Por que mulher não vota em mulher? É essa a grande questão, minha cara Mônica. É exatamente, a partir do momento que houver essa conscientização de que as mulheres podem ser, enquanto políticas, e não representantes de seus maridos e filhos, e sim como agentes políticos efetivos defendendo o ponto de vista feminino na sociedade, a importância na sociedade, isso vai mudar. Novamente a questão da cultura política, entendeu? A cultura política brasileira foi construída tradicionalmente alijando a mulher da política. Com essas decisões políticas, agora tende a aumentar. Você vê a curva de crescimento, ela vem crescendo, mas ainda é muito tímida pela importância que as mulheres têm na política. Eu acho que é um dos elementos fundamentais. Há dois elementos, Mônica, que tem que ser. Tornar o parlamento, né, o quanto mais diverso de seus representantes, e alguns grupos são fundamentais. As mulheres, talvez, o mais importante. Pois é. Agora, o processo eleitoral brasileiro, presidente, como é que vocês avaliam o processo eleitoral brasileiro? O presidente Bolsonaro chegou a questionar a urna eletrônica, que não seria segura, seria suscetível a fraudes. O nosso processo eleitoral é bacana? É o melhor? Se é o melhor é difícil dizer, né? Porque há muitas democracias e as democracias, cada uma tem a sua fragilidade, uma questão a ser aprimorada. É natural que isso ocorra. A nossa tem muitos problemas, mas é, sem dúvida nenhuma, uma democracia já amadurecida, já são muitas eleições desde a redemocratização. E eu destacaria, quer dizer, um dos elementos a se destacar do nosso processo eleitoral, eu diria que desde a implementação na década de 90, é o voto eletrônico, que é um voto que se provou seguro, rápido e que, portanto, a rapidez da apuração, ela dá muita segurança, não dá margem para especulação. Na noite, a Band faz essa apuração, tantos outros canais, quer dizer, na noite da eleição a gente já tem, ou na madrugada, a finalização desse processo. Isso traz segurança ao processo. Então eu destacaria, sim, que o processo eleitoral é seguro, porque a gente nunca teve nada significativo que colocasse em dúvida, apesar desses questionamentos. Eu acho que os questionamentos eles servem a outro propósito, é um processo de desestabilização da credibilidade do processo eleitoral que interessa, talvez, a alguns candidatos, mas é difícil negar a segurança do processo histórico eleitoral. Essa discussão, ela atende a uma parte do eleitor brasileiro que quer discutir isso e quer colocar a própria democracia em dúvida. E aí coloca o processo eleitoral em dúvida. E aí é uma coisa perigosa, mas eu diria, concordando com o professor Michael, é um sistema bastante positivo e seguro. Então, acreditando no nosso processo eleitoral, vamos dar uma relaxadinha agora, vamos para o nosso ping-pong final. Time de futebol.
Embora eu sou gente do Rio, eu moro no Rio de Janeiro, mas eu nasci em São Paulo, então eu sou Corinthians. Eu sou torcedor do Flamengo. Partida de futebol inesquecível. A final do Mundial, em 2012, Corinthians e Chelsea. Foram vários, mas a última partida da final da Libertadores de 2019 foi espetacular. Escola de samba, agora estamos aqui, né? Eu tenho uma simpatia grande pelo Salgueiro. Salgueiro, com certeza. Lugar preferido no Rio de Janeiro. A Lagoa Rodrigo de Freitas é um cenário incrível. Copacabana, um cenário fundamental para entender o Rio de Janeiro. Pratica algum esporte? Natação, Caminhadas. Comida favorita? churrasco. Churrasco. Qual é o melhor bar do Rio? Eu gosto do Cardozão, Laranjeiras. Não tem vários. Eu gosto muito de um botequim lá na minha rua em Copacabana, vou ser bem sincero. Eu esqueci o nome dele, mas é muito legal. Adoro aquele botequim. Ele é incrível. Coitado do dono. Esqueci o nome dele, mas ele é ótimo, porque é ali que eu converso com os meus amigos, entendeu? Esse é o Melhor petisco? Alheira, petisco muito especial. Uma coisa meio portuguesa isso. É né? português, é o alho e... Pastel de queijo. Chopp. Qual é o melhor chopp? Ou chopp, ou vinho, ou o que vocês gostam de beber? chopp, Chopp? sem dúvida. Eu não bebo, não por questões, mas eu não bebo por causa de... Não fui acostumado, então não posso nem dizer essa opinião. Então Não bebe o quê? Eu bebo refrigerante. Uma figura que é a cara do Rio. Olha, tem muitas. Para ficar na política e só por ser uma figura, o prefeito do Rio de Janeiro, ele é uma figura que tem... Você não é a primeira pessoa que cita ele nesse quesito, não. É, Ele realmente, ele colou bem essa... Historicamente, Ele explora isso eleitoralmente, inclusive. Eu acho né? que o prefeito Eduardo Paes, ele representa bem, apesar de termos algumas discordâncias, mas ele representa bem a questão carioca. Atualmente, ele é um ótimo representante. Eu vou dizer um outro nome que eu gostava muito, que é pai do ex-governador Sérgio Cabral, pai. Eu acho que ele representou e discutiu muito a questão do Rio de Janeiro. Hoje ele está doentinho, já está bastante, mas é um cara que falou muito do Rio de Janeiro, historicamente, é um sujeito que a gente tem que falar a sua composição. Uma qualidade pessoal. Sem ser churrasqueiro. Isso a gente já sabe. Eu acho que eu sei ouvir as pessoas. Isso é muito importante. Principalmente na política, né? É a maior qualidade de um político e de um governante é saber ouvir, não é? É verdade. Principalmente aqueles que não são assessores, aqueles que não têm um interesse direto, sim, claro. né? É, claro. Isso é muito importante. Opinar no momento que as pessoas precisam ouvir aquilo. Eu acho que eu já ao contrário, eu sei escutar, mas eu acho que eu gosto de falar aquilo que eu acho que tem que ser falado naquele momento. Então vocês dois formam uma dupla. É a questão dos cientistas sociais. Nós estamos formados para escutar e, a partir do que a gente escuta, definir um diagnóstico. E um defeito? Às vezes eu sou um pouco impaciente. O pessimismo. Um ídolo? Para ficar no futebol, Neto. Zico. Um sonho? Olha, o sonho próximo aí é superar esse pessimismo que contamina muitas pessoas na política atualmente, brasileira e mundial. Que a política seja discutida nas escolas e nas famílias sem ser algo negativo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Mônica. Prazer. É o Murhalen. Muito obrigada também, Prazer imenso. Guilherme Carvalhido. E o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Um beijo!